Pessoal, primeiro ano, Química, aqui quem fala é o professor Adriano. Hoje eu vou estar passando para vocês aqui, explicando o conteúdo que eu passei na última aula, que é uma análise, dos gráficos da mudança de estado físico através do diagrama. Então, olha só, o diagrama de mudança do estado físico de uma substância pura sempre apresenta dois patamares. Esses patamares estão nos pontos de fusão e de ebulição. Vamos entender isso. Então, vimos anteriormente o que é uma substância pura e o que é uma mistura, certo? Então, o gráfico, quando eu vou analisar uma substância pura, através de uma mudança de estado físico, e eu vou fazer essa análise através de um gráfico, uma substância pura sempre vai apresentar um gráfico onde esse ponto aqui e esse ponto aqui são linhas retas, são patamares fixos, que a gente vai chamar de patamar. Então esses dois patamares aqui é fixo, ou seja, a temperatura não muda, não vai sofrer variação, tá? Então, destaquei aqui, todo gráfico de mudança de estado físico, seja qual for a substância pura, apresentará dois patamares que se referem ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição. Então aqui está o ponto de fusão, o PF, e aqui está o ponto de ebulição, tá ok? E esses dois aqui, são fixos, são linha reta. Você repara que aqui nós temos a linha do sólido crescente, chega aqui nesse patamar fixo, certo? Depois aqui volta a ser crescente de novo, chega nesse patamar aqui, fixo novamente, e aqui volta a crescer novamente. Então esses dois pontos fixos aqui vai me mostrar que esse gráfico aqui se refere a um gráfico de uma substância pura, ok? Vamos para o próximo. Quando se tratar de uma mistura, aqui no texto fala da substância que nós estamos analisando aqui, que ela está misturada e tudo mais. Quando se tratar de uma mistura, nós não vamos ter esses patamares fixos, tá? Então o que a gente analisa aqui, A gente vê a mesma parte aqui subindo, e esse patamar aqui, ele já não está fixo, ele tem uma inclinação, certo? A linha reta que seguiria aqui, e ele tem uma inclinação. Aqui é a mesma coisa. Nos dois pontos aqui de PF, e aqui o ponto de ebulição, difícil fazer aqui com o mouse, os patamares não existem, certo? Então aqui tem mudança, tem variação. Aí eu sei que é uma substância. Uma substância não, é uma mistura. Então esse gráfico trata-se de um gráfico de uma mistura. Então aqui nós temos alguns casos especiais, que é as misturas eutéticas. Na mistura eutética, somente o patamar do ponto de fusão vai ser fixo, tá? Então ela se comporta como uma substância pura durante o processo de fusão. E a mistura azeotrópica são misturas especiais, tá? São dois casos específicos. Nesses casos aqui, em vez de ter os dois pontos variáveis, eles vai ter só um. A mistura azeotrópica, esse ponto aqui é fixo. Então nós vamos ter 4 tipos de gráficos, Esses 4 que eu mostrei para vocês aí. E depois eu passei uns exercícios, O primeiro exercício ele pergunta quantos patamares um gráfico de mudança de estado físico apresenta, Então ele apresenta dois patamares, Então todo gráfico de mudança de estado físico, seja qual for a substância pura, Na minha pergunta aqui ficou incompleto, mas aqui está dizendo, substância pura apresenta dois patamares. Eles são fixos, é a linha reta no ponto de fusão e no ponto de ebulição, beleza? Questão 2, que também está na atividade lá, qual a diferença de um gráfico de uma substância pura para um gráfico de uma mistura? Então o diagrama de mudança de estado físico de uma substância pura, ele apresenta dois patamares, que são ponto de fusão e ebulição, e essas temperaturas permanecem fixas. No caso do diagrama do estado físico de uma mistura, eles não vai apresentar esses patamares, e os dois pontos, no caso o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles vão sofrer variação. Eles começam com um valor, terminam com um outro, então eles vão sofrer variação aí, beleza? Questão 3. Você desenhar um gráfico, que representa uma substância pura. Então já está lá o gráfico, o primeiro gráfico que nós temos lá. Então um gráfico que representa uma substância pura, você vai ter aqui os dois patamares, linha reta, ponto de fusão e ponto de ebulição. E aqui você vem, aqui a substância está sólida, aí aqui ela sofre o ponto de fusão. Aí, enquanto ela está nessa temperatura de fusão, ela mantém uma linha reta, uma substância pura. Depois que ela passou
totalmente do sólido para o líquido, ela começa novamente a aumentar a sua temperatura, vai inclinando aqui. Quando chega aqui na transformação do líquido para o vapor, ela vai, no ponto de ebulição, ela vai manter fixa a temperatura até se transformar em vapor. E aí começa a subir a temperatura novamente. Então nós vamos ter esses dois pontos aqui fixos, né? Então você tem que desenhar esse gráfico aí no seu caderno. Questão 4, você desenhar um gráfico que representa uma mistura. Então é o gráfico que já está também lá na atividade, no texto que eu passei para vocês. Então ele tem a inclinação aqui e os dois pontos de fusão, em vez deles manter a linha reta aqui, ó, eles vão ter essa inclinação. Então o que eu peço para vocês? Destaque esse ponto aqui, ó, para ficar claro para vocês que nesse ponto aqui, nesse gráfico, ele é uma inclinação aqui e aqui, né? PE e PF, beleza? Questão 5. O que é uma mistura eutética e representa essa mistura por meio de um gráfico? Também já está lá na atividade, né? O texto já dá as respostas para vocês. Então, mistura eutética são aquelas que comportam como uma substância pura durante o processo de fusão e solidificação, né? Ou solidificação. Então, ou seja, por que ele fala que se comporta como uma substância pura? Na substância pura, os dois patamares são fixos. No caso da mistura eutética, ele só vai se comportar como uma mistura pura aqui. Aqui vai permanecer fixo e aqui sofre variação. E na última questão, ele pergunta o que é uma mistura azeotrópica e pede para você desenhar um gráfico. Então, mistura azeotrópica ele vai comportar como uma substância pura, só que no ponto de ebulição. Aqui fica a linha reta, né? O patamar é fixo e aqui não vai ser. Aí tem um sim, um não. Aí nós temos essa mistura azeotrópica. Então, a nossa aula de hoje é só revisar o conteúdo da aula passada e explicar ele mesmo, tá ok? Até mais.